Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 12 de maio de 2021, quarta-feira. Eu sou Priscila Silvério. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre o incentivo ao parto humanizado. Também vamos falar sobre um assunto bem delicado, que é que o Brasil tem 34 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o funcionamento dos supermercados na pandemia e 50 anos da existência da APAS, Associação Paulista de Supermercados. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a repórter Júlia Stanzioni, que traz as informações importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Júlia, seja bem-vinda aqui a mais uma edição do Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila Silvério, tudo bem com você aí? Tudo ótimo, e você linda, combinando aí com todo o cenário, com as flores. Um ótimo dia para você. Pois é, Pri, para você também um ótimo jornal. Abrindo então o jornal, falando, que a Alesp definiu os integrantes das 18 comissões permanentes, que vão analisar os diversos projetos durante esse ano legislativo aqui no Palácio 9 de Julho. O nome, de cada deputado já foi publicado, de cada parlamentar que está em cada comissão, já foi publicado na edição do dia 8 de maio do Diário Oficial, um decreto assinado pelo presidente da Casa, que é o deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Então, a partir de agora, Priscila e todos que nos assistem nesse momento, os parlamentares se reúnem para a eleição, então, do presidente e vice-presidente de cada comissão. Por exemplo, hoje, quarta-feira, nós já temos 3 comissões que vão fazer esse rito de eleição do presidente e também do vice-presidente. Olha só, vou passar a agenda de hoje dessas comissões. Às 11 da manhã, a Comissão de Educação e Cultura vai fazer a eleição do seu presidente e do seu vice-presidente. Às 2 da tarde, também a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários também vai fazer a sua eleição de presidente e de vice-presidente. Amanhã, quinta-feira, nós temos a Comissão de Constituição, Justiça e Redação também elegendo o seu presidente e vice-presidente. Às 3 da tarde amanhã, também a Comissão de Assuntos Desportivos faz a mesma eleição. Então, durante os próximos dias, essas 18 comissões que são instauradas aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, faz todo esse rito, de eleição de presidente e vice-presidente, para depois justamente começar, então, os trabalhos nesse ano legislativo. Isso acontece depois, com um período regimental, depois que o novo presidente da Casa foi eleito em março, não é? A quantidade de membros, por exemplo, titulares de cada comissão, pode variar entre 11 e 13 deputados, depende, então, de cada comissão em como ela também se organiza. Lembrando, todas essas eleições para presidente e vice-presidente, Priscila, das comissões, todas são transmitidas aqui pela nossa Rede Alesp, lá no nosso canal do YouTube. Você vê, cada comissão tem o seu link específico, então as pessoas podem também acompanhar e saber, a partir de agora, quem vai dirigir cada comissão. E a gente sabe, Priscila, o quanto essas comissões são essenciais, não é, Priscila? Para inúmeros projetos, para que os projetos cheguem ao plenário e para que eles possam ser votados. E também nesse mundo virtual, tem funcionado muito, Priscila? Ah, é verdade. Foi uma grande, nesse momento de pandemia, estratégia, para que os trabalhos não parassem. E funcionou muito bem, se mostrou funcionando muito bem. Lembrando, então, para quem não conhece muito ali os ritos, aqui da Alesp, mas para que um projeto seja aprovado é necessário, então,
que ele passe por todas essas comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça, que vai ver ali se tem algum problema jurídico, constitucional na redação, né, daquele projeto, e depois ele passa para aprovação de todos os outros, então, todas as outras comissões. A cada biênio, né, a gente tem, então, essa nova forma, essa nova constituição das comissões, né? É isso mesmo, você falou agora da CCJR, e olha só, lá no nosso site da Assembleia Legislativa de São Paulo, o pessoal da comunicação também tem feito um balanço interessante. Por exemplo, você falou do CCJR, dando esse balanço desses 2 últimos anos do CCJR. Foram mais de 100 reuniões, Priscila, com 680 pareceres analisados. Então, a gente vê o volume, o grande volume e a importância, por exemplo, da CCJR em todo o processo, né, da casa de projetos de lei sendo aprovado, indo a plenário e depois para a sanção do governador João Dória, no caso agora. Então, a gente vê que o trabalho é intenso e repetindo, né, só confirmando a sua fala, que nesse 1 ano e pouco de pandemia, as comissões não pararam, né? E elas continuaram viabilizando projetos importantes para a nossa sociedade nesse momento de pandemia. Priscila. É verdade, Julie. Bom, depois você volta, né, com mais informações aqui para o Jornal da Rede Alesp. Por enquanto, muito obrigada. Obrigada a você, Priscila. Bom jornal por aí. Obrigada. Bom, e a gente continua, então, aqui com o Jornal da Rede Alesp, porque nós temos entrevista. Nós vamos falar agora sobre o incentivo ao parto normal e humanizado. A Lei 16.395, de 2017, de autoria do deputado Rafael Silva, do PSB, institui na primeira semana do mês de maio a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Alana Mader, que é doula voluntária. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Bom dia, Priscila. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, explica um pouquinho para a gente a diferença, então, de um parto normal e do parto humanizado. Então, ao meu ver, o parto humanizado é um parto natural, onde a equipe presta atenção nas emoções e necessidades da mulher, do casal em questão. É onde as escolhas da mulher são respeitadas, o acompanhante é envolvido em todo o processo do trabalho de parto, os medos e as preocupações da mulher são ouvidos, é um parto alegre e leve na medida do possível, e é um parto onde toda a equipe acolhe e abraça essa mulher. Ao meu ver, também, todo o parto natural deveria ser humanizado. Nós temos, então, esse projeto de lei, né, o 16.395 de 2017, do deputado Rafael Silva, do PSB, que fala, então, sobre o incentivo a esse parto, que dá essa semana, né, para que seja discutido esse assunto. Por que é tão importante ter aí uma semana de lembrete do parto humanizado, do parto natural, normal? Eu acho que a importância, na verdade, também é para mostrar os benefícios desse parto normal, tanto para a mãe quanto para o bebê, e também mostrar que o parto natural, ele não acontece só por falta de condições financeiras, para ser um contraponto também às novelas e filmes que mostram uma visão distorcida do parto natural, também para empoderar as mulheres para este momento e mostrar que o parto natural é possível. Uhum. E até eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os benefícios do parto, então, o parto natural, né? Conta para a gente como fica a mãe, né? Depois também do parto, como ela consegue se restabelecer e também para o bebê, qual a diferença? Uns benefícios que existem são assim, o bebê, ele nasce no momento certo. Então, ele está preparado para nascer. Todo aquele processo do trabalho de parto fortalece o bebê. Então, ele nasce mais fortalecido. Também é um momento bom para a mãe e o bebê e o acompanhante formarem um vínculo. Também favorece a amamentação. Assim, no primeiro momento que o bebê nasce, a mulher também, logo depois do parto, ela já consegue se movimentar sem muita dor. É uma coisa mais natural mesmo. É um processo que ajuda muito, tanto
a mãe e o bebê. Eu queria que você explicasse também para quem está em casa sobre o papel da doula, então, nesse nascimento, né? Durante aí o parto, as horas, né, que a mulher passa ali no trabalho de parto até o nascimento do bebê. Então, a doula, no momento do trabalho de parto, ela está ali para fazer parte daquele momento juntamente com a equipe. Então, nós podemos apoiar emocionalmente e fisicamente essa mulher. Nós fazemos junto com a equipe os exercícios e também sugerimos posições que auxiliam no trabalho de parto. E com as nossas mãos a gente pode fazer massagem nas costas da mulher e também transmitir força e energia para essa mulher. É bem diferente, né? Esse tipo de tratamento é bem humanizado, né? Porque às vezes você vai para a maternidade, você fica ali numa sala esperando o trabalho de parto, esperando ali a dilatação, muitas vezes apenas com uma TV ligada, né? Você tem o companheiro ao lado, mas ele também às vezes nem sabe muito bem o que fazer. Ter alguém para dar essa força, para ajudar nesse processo emocionalmente é muito importante, né? Com certeza, e um papel também muito importante da doula é envolver esse acompanhante em todo o processo de trabalho de parto, ajudar e mostrar para ele como ele pode ajudar essa mulher também, que ele é muito importante. Uhum. Qual o número de pessoas, né, de gestantes que vocês atendem, então, em média, por mês? E esse número tem aumentado? E se tem aumentado, por quê? Então, eu procuro atender uma pessoa por vez. Então, se eu vou, digamos, uma vez por semana no hospital, eu atendo uma mulher por semana. É claro que às vezes o parto acaba mais rápido e aí eu já vou para uma outra mulher. Mas o que a gente vê assim na realidade é que são muitas mulheres ali tendo seus bebês, né, em processos de trabalho de parto, e nós somos ainda em muito poucas doulas voluntárias. E, infelizmente, a gente não consegue atender a todas, e isso é muito triste. Mas tem aumentado, sim, o número de mulheres ali para ter os seus bebês em parto natural, né? E a gente fica triste por não conseguir atender a todas. O parto humanizado, natural e que tem acompanhamento, então, da doula, ele acontece, então, no ambiente hospitalar, mas ele pode acontecer em casa também? Como que funciona e até quem pode optar por ter um parto em casa? Sim, o parto também pode acontecer em casa. Normalmente acontece no hospital, mas os partos que a doula particular acompanha também podem ser acompanhados em casa. Aí tem que ter uma equipe especializada, né? E essa mulher, essa gestante, ela tem que ser de baixo risco e sempre contar com o apoio de um médico, de uma enfermeira e também de uma doula, fazendo parte dessa equipe para que ela possa ser atendida em casa. Aí o médico é que define também se ela pode, não define, né, mas dá essa opção para gestante por conta de uma avaliação para saber se realmente ela não oferece risco e pode ter o parto em casa. O médico obstetra é que vai fazer essa avaliação. Isso, o médico, juntamente com a mulher, com o companheiro dessa mulher, né, durante as consultas de pré-natal, eles vão discutir essa possibilidade e conforme forem fazendo os exames e vendo que essa mulher está saudável, o bebê também está bem, então eles vão juntamente decidir que vão optar por esse parto normal em casa, né? Uhum. A gente sabe que cada parto é um parto, né? Cada nascimento é um nascimento. Em que momento, se você estiver fazendo ali, acompanhando um parto em casa, você percebe que há necessidade de uma intervenção hospitalar, que há necessidade de chamar um médico ou levar essa gestante a um hospital? Então, como você mesmo disse, cada parto é um parto, mas todos os partos, eles têm que ser acompanhados de perto, momento a momento. Tem um instrumento que é utilizado, que se chama partograma. Esse instrumento é utilizado tanto no hospital, como também em partos domiciliares, enfim, em qualquer lugar que seja. Porque esse instrumento dá uma ideia para a equipe, para os profissionais, como que está evoluindo esse parto, né? E claro, também os exames físicos, né? O toque da enfermeira, o toque obstétrico, né? Vaginal da enfermeira ou do médico também
tem como mostrar para a equipe se o bebê está descendo, se o bebê está na posição correta, para mostrar como que está acontecendo esse parto. E também tem o cardiotoco, né, que é feito na mulher para mostrar os batimentos cardíacos do bebê, para mostrar como é que estão as contrações da mulher. E tudo isso vai sendo analisado, observado de tempos em tempos, para mostrar como que está sendo esse parto, se está evoluindo bem, se tiver algum problema na evolução desse parto, e aí a equipe decidir, então essa mulher tem que ser transferida para um hospital. O parto humanizado, ele pode ser também feito em gestantes que têm ali a gravidez de gêmeos, trigêmeos, enfim, né, gravidez múltiplas, ou não? Esses casos específicos já necessitam de um acompanhamento médico, já uma cesárea, por exemplo? Então, isso também é uma questão a ser discutida entre a mulher e também o seu obstetra, né? O seu médico obstetra. Pode-se fazer parto natural, né, de gêmeos, mas é uma coisa que não é ainda muito comum no Brasil, né? Normalmente acontece de já marcar uma cesárea e não ser feito o parto normal. Mas é possível ser feito o parto normal de gêmeos, mas isso tudo tem que ser discutido com a equipe, com o médico, né? E a própria mulher também. Há um incentivo, né? Nos últimos anos se fala muito sobre essa questão do parto humanizado, do parto natural, normal, porque houve aí uma época em que o parto marcado, né? A cesariana era muito comum. Eu queria que você até falasse um pouco para a mulher e para a criança, tendo um parto ali agendado, já no centro cirúrgico, o que causa para essa criança, né? A gente sabe que até a passagem da criança no parto normal é necessária por conta dos ossos, dos músculos, dos órgãos, né? Ali naquela passagem que já são estimulados. Então, o parto agendado é como se a gente pudesse falar num exemplo assim: você está dormindo lá no seu quarto, está tudo quietinho, silencioso, escuro, de repente alguém vem, te chacoalha, acorda, tá na hora. E aí você leva aquele susto, acorda. É como se fosse a mesma coisa, assim, o parto agendado, sem a mulher entrar em trabalho de parto. O bebê simplesmente está ali quietinho e não sabe o que está acontecendo. De repente, ele está no mundo, no frio, naquela luz toda, e ele não está preparado, né? Então, o parto normal, por a mulher entrar em trabalho de parto, começarem as contrações, aquilo é como se fosse o despertador do bebê. Aquilo já vai avisando o bebê que alguma coisa está acontecendo e que ele precisa se preparar. E aquelas contrações vão apertando o bebê, vão empurrando ele, e aquilo vai fortalecendo ele vai se preparando. E por ele passar no canal vaginal, que é bem apertado, esse apertamento dele, assim, favorece como se fosse ele expulsar os líquidos, né, do corpo dele de maneira natural. Então, ele respira melhor quando nasce. Então, ele está mais preparado para aquilo também. E o corpo da mulher também está mais preparado para aquilo, quando ela passa por esse trabalho de parto, pelo parto natural. O corpo dela entende que agora o bebê nasceu, que precisa começar a produzir leite. Então, tudo é mais natural mesmo. O parto natural favorece tudo isso. Uhum. Isso até da produção do leite materno que eu ia te perguntar, né? Porque o que acontece então quando acontece o parto a cesárea, né? Porque se o parto normal, natural, ele já dá informação para o corpo da mulher que ela precisa produzir leite para amamentar aquela criança, quando o parto é agendado, como funciona? Quando o parto é agendado, é um pouco, acho que desafiador para o corpo, é um pouco mais difícil, mas o corpo depois, conforme a mulher vai colocando o bebê ali para mamar, aquilo vai estimulando. E aí a mulher também recebe aquele estímulo, o corpo dela recebe aquele estímulo, e aí o corpo entende que o bebê já está ali, que ele precisa favorecer e fazer a descida do leite, né? É um processo que às vezes demora um pouquinho, alguns dias, mas depois o corpo já vai entendendo e já vai produzindo aquele leite, e o leite já vai descendo e o bebê já pode ser amamentado. E é muito importante sempre colocar o bebê.
para isso estimular o corpo, né? Sempre colocar o bebê para amamentar. Mesmo que, não está saindo muito leite, ou então eu acho que não tenho leite ainda, continua colocando o bebê, porque o corpo vai entender e aquilo vai fazer o efeito que é necessário. Já que a gente falou de amamentação, existe leite fraco? Não, não mesmo. O corpo, ele sabe muito bem as necessidades nutricionais daquele bebê, né? Então, ele se prepara para aquele bebê. É o que a gente fala também, às vezes o bebê está gripado, está doente, e o leite é diferente para um bebê que está gripado, é diferente de um bebê que está saudável, né? O leite, ele vem com mais anticorpos, ele vem preparado para aquele bebê. O corpo é sábio, né? Nosso Deus é sábio, ele preparou tudo de uma forma especial para a gente poder passar por essa vida aí mais tranquilos, né, digamos. Uhum. O trabalho da doula começa em que momento da gestação e ele termina em que momento? Em que momento vocês, não que seja uma alta, né, mas acabam, de uma certa maneira, se desligando daquela gestante? Então, ele começa logo assim que a mulher descobre que está grávida, né? Na verdade, a mulher procura a doula, né? Então, ela vem atrás de nós e é geralmente no momento da gestação. E é o momento ideal para começar realmente a conversar com uma doula, porque é um momento que ela está ali tranquila ainda, né? Que ela pode ser orientada e se familiarizar também com o parto natural, porque é ruim quando a mulher não teve esse acompanhamento durante a gestação e de repente ela chega na maternidade e a gente vai atender ela. Tem casos assim, mas o ideal mesmo seria durante a gestação. E essa doula, ela fica durante todo o trabalho de parto até o bebê nascer e no pós-parto. Depois que esse bebê nasce, a doula vai em casa, auxilia na amamentação, dá orientações, ajuda essa mãe. Muitas vezes a gente até faz um papel assim de alguém da família, alguém próximo. Às vezes a mulher está tão cansada nesse pós-parto, né? Só da gente chegar lá, segurar o bebê um pouquinho, para ela poder descansar um pouco, ter um momento para fechar o olho, já é uma ajuda imensa para ela naquele período. E são muitas dúvidas também, né? Logo que o neném nasce, tem a questão do umbigo, como faz, né? A limpeza, cai, quando cai, né? A questão certinha daquele tempo. A questão da amamentação também é um grande desafio, né? Eu costumo dizer que quando se fala que a amamentação é um ato de amor, não é só da questão de você dar o leite, mas é na insistência, né? Porque é desafiador. É desafiador e assim, muitas mulheres reclamam e falam assim que, poxa, se eu soubesse que era assim, a gente vê em propaganda, a gente vê as mulheres falando às vezes na internet, ai, é lindo a amamentação e põe flores, né, e faz aquele romantismo todo. Pode ser lindo e deve ser lindo, mas a verdade é que é desafiador, como você mesmo disse, e como muitas mulheres já passaram por esse momento, elas bem sabem como é desafiador, dói, né, e é cansativo, é exaustivo para a mulher, mas ainda assim não pode desistir, tem que continuar. Por quanto mais tempo o bebê puder amamentar, melhor para o bebê. E também é um momento de fortalecimento do vínculo, né, dessa mãe com esse bebê também. E fica, né, para as mulheres não ficarem também com medo, né, as gestantes, passa também, né, os primeiros dias ali que são mais difíceis, mais doloridos, mas depois também passa e a gente vê os benefícios, então, para as crianças. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho para a gente sobre as políticas públicas. A gente sabe que tem algumas casas de parto, até no estado de São Paulo, na capital paulista, tem casas de parto que recebem doulas também, o atendimento das doulas ali com as gestantes. Então, é um tempo diferenciado, né? Eu já fui em uma dessas casas para fazer uma reportagem e realmente é um atendimento diferenciado. O local é diferenciado, os objetos que tem ali também são realmente, parece que a gestante é abraçada. É necessário que esses espaços sejam expandidos, que tenham mais opções para gestantes? Ai, com certeza. Essas casas de parto são maravilhosas. Como o próprio nome diz, né? Casa de parto. O ambiente é todo propício e
faz realmente você se sentir em casa. É como se fosse a sua casa, só que é um ambiente que tem a equipe, tem toda uma estrutura também de hospital, tem berço aquecido, tem tudo pronto para o bebê ali, para receber o bebê, né? E com todo o conforto e carinho que a mulher possa sentir naquele momento. Seria ótimo se ampliassem mais essas casas de parto, se houvessem mais, para que mais mulheres pudessem se beneficiar desses recursos. São espetaculares. Bom, eu quero agradecer então a conversa, né, com a Alana Mader, que é doula voluntária. Muito obrigada pela sua participação hoje e por demonstrar também, né, esse amor por essa área e também a necessidade de discutir esse assunto para a maioria da população, né, para as mulheres terem escolhas, né? Com certeza, com certeza. É muito importante uma entrevista como essa. É muito importante também para que mais mulheres possam conhecer o trabalho das doulas, possam conhecer que existem doulas e se conscientizar também a respeito do parto natural, que é sempre o melhor para ela e para o bebê. Ok, muito obrigada, ótimo dia para você. Obrigada para você também. Obrigada. Bom, a repórter Tayana Conrad traz os destaques do programa Tribuna Virtual. Você acompanha agora. O trabalho das comissões e a vacina da Covid-19 foram destaques na tribuna virtual transmitida pela Rede Alesp. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, aproveitou o espaço para falar sobre o seu futuro nas comissões da Casa. Eu sempre fui membro da Comissão de Educação, desde 2007, desde a minha primeira eleição, já estou no 4º mandato na Assembleia Legislativa e sempre participei dessa comissão, porque é uma comissão da minha área de trabalho, de militância, tem um histórico de lutas. Sou professor, diretor de escola pública, mestre em educação pela USP, sempre militei na área da educação, na rede estadual, na rede municipal, na rede privada. Então, existe esse reconhecimento, inclusive, público, né? Fui o deputado mais votado da oposição na Assembleia Legislativa, nas 2 últimas eleições, inclusive. Fui o 3º mais votado agora em 2018. Eu digo isso, na verdade, para mostrar que o meu mandato tem representatividade, né, capilaridade em todo o Estado e, sobretudo, na área da educação. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, comentou sobre a reação da vacina da AstraZeneca em gestantes. A reação que a vacina AstraZeneca causou em 2 gestantes. Uma gestante, inclusive, veio a óbito. É bem verdade que as autoridades sanitárias estão investigando se o óbito foi causado pela vacina ou se teria sido alguma causa paralela. Mas o fato é que a Anvisa já solicitou a suspensão da vacinação de gestantes com a AstraZeneca. Eu conversei com o pessoal do Ministério da Saúde, que já está avaliando também essa suspensão. Recebi com alívio a informação de que a Secretaria da Saúde vai suspender a vacinação de gestantes com a AstraZeneca. E acabei de receber um e-mail de uma gestante, né, dando uma ideia que eu confesso que eu não tinha tido ainda, de reservar as vacinas da Pfizer às gestantes. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir da 13h, na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. E hoje tem, então, programa Tribuna Virtual, coladinho aqui com o Jornal da Rede Alesp. Olha, o Brasil registrou 2.275 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando na noite de ontem, terça-feira, dia 10, 425.711 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.980, ficando abaixo da marca de 2.000 pela primeira vez após 55 dias. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil.
consolidados às 20 horas desta terça-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. A última vez em que a média de óbitos ficou abaixo de 2.000 foi em 16 de março. E de lá para cá, o indicador que leva sempre em conta a última semana chegou ao pico de 3.125 de média no dia 12 de abril. E desde então vem baixando em ritmo que tem se alternado entre estabilidade e queda. O estado de São Paulo começou hoje, quarta-feira, a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com idade entre 55 e 59 anos que tenham doenças pré-existentes que agravam os quadros de Covid, as chamadas comorbidades. O governo estadual estima que 900 mil pessoas estejam nesse grupo. A avaliação de grávidas com comorbidades prevista para começar ontem, terça-feira, foi suspensa em todo o estado após a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendar que a vacina AstraZeneca Fiocruz não seja aplicada neste público. Nada mudou, no entanto, para mulheres com comorbidades que deram à luz recentemente. Pessoas com deficiência permanecem na idade entre 55 e 59 anos e metroviários e ferroviários. Todos esses continuam entre os que podem receber as doses. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, gestores estaduais de saúde reivindicaram a continuidade do apoio ao financiamento dos leitos para pacientes com Covid-19 em UTIs, em unidades de terapia intensiva. No evento promovido pela Comissão Externa da Casa para a Covid-19, a assessoria técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e daí a representante, então, dessa comissão, trouxe informações que são muito importantes, então, para a continuidade dos trabalhos, o que é muito importante e nós sabemos a efetividade disso. Bom, nós vamos agora, então, transmitir pela TV na reunião da Comissão Especial de Educação e Cultura, que você assiste agora pela Rede Alesp e também pelo canal do YouTube. Nós continuamos, então, falando aqui no Jornal da Rede Alesp de todas as nossas informações, o que vem, então, sempre para nos acrescentar aqui e te informar. Bom, nós vamos, então, em audiência pública na Câmara dos Deputados, gestores estaduais de saúde reivindicaram continuidade do apoio de financiamento dos leitos para Covid-19 em unidades de terapia intensiva, a UTI. No evento promovido pela Comissão Extra da Casa para a Covid-19, a assessoria técnica do Conselho Nacional da Secretaria de Saúde, o CONAS, Eliane Macedo, lembrou que no ano passado o governo federal passou a aportar recursos nessas estruturas no segundo trimestre, mas com queda do número de internações. Parte desses aportes, então, foi sendo reduzido e os leitos desativados. A deputada federal e ex-secretária de Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto, do Cidadania do Sul, defendeu que os gestores estaduais e municipais precisam ter segurança para atuar frente à possibilidade de novos avanços da pandemia no país. E, segundo a parlamentar, esses cuidados são importantes para que não se repita o que ocorreu entre o fim de 2020 e início de 2021, quando leitos foram desativados e a segunda onda retornou aos níveis de casos e mortes com força total. Bom, e agora nós vamos falar sobre um assunto bem importante, que o Brasil tem 34 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos. Mais de 35 mil pessoas estão na fila de adoção no Brasil e 6,5 mil crianças e adolescentes esperam por uma família, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção. Para cada criança na fila,
a 5 famílias querendo adotar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Caio França, do PSB. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Priscila. Bom dia. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, né? São muitas crianças aí na espera de adoção, né? E a Assembleia tem trabalhado para que esse número seja reduzido, né? E as famílias encontrem também essas crianças que querem amor e essas famílias têm amor para dar, né? Verdade, Priscila. Acho que é um processo importante a gente poder explicar para as pessoas, né? Porque, sem dúvida, o número chama muita atenção, porque tem mais famílias do que crianças, mas é importante lembrar também que o processo envolvendo uma adoção, ele deve ser muito cuidadoso, né? Pensando sempre na criança também. Nos números, por exemplo, a gente tem muita dificuldade com crianças mais velhas, a partir dos 7 anos, que as famílias, a sua grande maioria, preferem adotar um recém-nascido. Então, e claro que tem algumas etapas a serem cumpridas, por exemplo, crianças com alguma deficiência, crianças com irmãos também para serem adotados, que é preferível que essas crianças possam ser adotados de forma conjunta para que ele não perca o vínculo com o irmão. Então, a gente, claro que ao mesmo tempo que nós queremos agilizar esse processo, é preciso que se tenha cuidado para, de repente, não ter adoções que possam causar problemas para a vida das crianças e também para as famílias, né? É verdade. Bom, deputado, no dia 17 de maio começa a Semana Estadual de Adoção de Crianças e eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né? É uma semana, então, dedicada para tratar do assunto, para discutir o assunto. Acho que é importante sempre que a gente possa valorizar, enaltecer todo esse processo, a evolução que nós tivemos, mas também perceber os nossos desafios, né? Um dos problemas, por exemplo, também, para que esse número de crianças tão grande aguardando a adoção, é um problema que nós temos no judiciário, né? Pela falta de funcionários, pela falta de varas especializadas da infância e juventude, que acabam sobrecarregando em algumas comarcas. Então, que também sirva para que a gente possa cobrar do governo do estado, do Tribunal de Justiça, mais investimentos nessa área. Além, claro, de todo o processo que envolve amor, carinho, afeto em relação à adoção, é importante que a gente possa também, nessa data, reforçar as cobranças para que a gente possa ter números melhores daqui para frente. E, deputado, nós sabemos que tem várias crianças que estão aguardando a adoção e por conta do tempo, né, que se leva para todo o processo, assim como o senhor até comentou, que é um tempo que é necessário por conta, né, de toda a investigação, enfim, os trâmites todos para adoção, acabam chegando ali numa idade mais avançada e até adolescentes, e acabam não sendo adotadas, né? O que poderia acontecer para diminuir esse número, para que essas crianças que têm um pouquinho mais de idade ou nem cheguem a ter essa idade mais avançada e consigam uma oportunidade de família? O ECA estabelece que a prioridade é a tentativa de resgate da família biológica. Agora, a gente sabe muito bem que, infelizmente, em muitos casos, isso fica inviável, né? Por problemas, muitas vezes, sociais, às vezes, inclusive, lamentavelmente, envolvendo também a não condição da criação do filho. Então, acontece esse tipo de coisa. A gente tem que, claro, enaltecer o trabalho dos abrigos também, mas, obviamente, que para a criança, que é a prioridade absoluta, é muito melhor que a gente possa garantir para ela uma nova família, se assim for a decisão do juiz. Nesses casos, a gente tem alguns programas que são bem exitosos, como o programa Família Acolhedora, que mantém alguns vínculos familiares entre a criança e todo esse ambiente familiar, né? É claro que o programa Família Acolhedora ele envolve uma família que é temporária, mas para que a criança não perca os vínculos, né? De carinho, de amizade, de amor com relação a famílias. E, obviamente, a gente deveria incentivar, de alguma forma, adoções de crianças com mais idade, né? De crianças com
alguma deficiência física, porque essas sim, Priscila, são aquelas que muitas das vezes acabam aguardando por muito tempo e muitas vezes não conseguem ter uma família. A gente tem as informações do Tribunal de Justiça e dos próprios grupos que promovem a adoção, que as crianças recém-nascidas, por exemplo, não se tem esse tipo de problema, né, de aguardar muito tempo. O problema acontece quando a perda do pátrio poder, né, de família, acaba acontecendo com crianças de mais idade, porque é natural que a maioria das famílias que queiram adotar acabem querendo recém-nascidos, porque você consegue, né, dar para aquela criança os seus conceitos de vida, o que com uma criança de 7, 8, às vezes mais idade, normalmente essa criança já obteve algum tipo de contato, né, com a família biológica. Então, eu acredito que a gente tem que incentivar sempre o processo de adoção, mas especialmente para as crianças com mais idade, mais velhas, para que a gente possa, né, melhorar muito esses números que ainda preocupam muito a gente. Deputado, e aqui na casa, né, na Assembleia, nós temos então a Frente Parlamentar de Apoio à Adoção. O que pretende essa frente? O que vai discutir? Quais os assuntos que traz aqui para dentro do parlamento? Então, a Frente Parlamentar em Apoio aos Grupos de Adoção é para que a gente possa incentivar a criação de novos grupos, valorizar o trabalho desses grupos que fazem um trabalho voluntário excepcional, estado de São Paulo afora. Eu conheço diversos grupos que são organizados, fazem bazar, rifa para conseguir se manter firmes, ajudam muito o judiciário, muitas das vezes, porque o judiciário confia nesses grupos de adoção. E então a ideia é que a gente possa incentivar esses grupos e, claro, também fazer cobranças, como já disse aqui, no caso especialmente do judiciário, para que a gente possa ter mais servidores e, obviamente, varas especializadas que acabam conseguindo atender melhor, ter mais cuidado, ter mais expertise na hora de você conseguir desenrolar um processo de adoção como um todo e também manter contato com o judiciário, com advogados e especialistas na área. Deputado, e como surgiu, né, a ideia de tratar desse assunto da adoção no seu mandato? O que chamou a atenção, a forma de atuação do senhor para trazer esse assunto à tona? Então, um contato com um grupo de adoção aqui da Baixada Santista, chamado Gala, que é da Praia Grande, lá atrás me chamou a atenção, a gente apresentou um projeto de lei denominado nome afetivo, que é uma legislação muito utilizada hoje e que outros estados, inclusive, já copiam. E aí me surgiu a ideia de poder criar também uma frente parlamentar em apoio a esses grupos. E hoje a gente consegue congregar todos os grupos do estado de São Paulo através da HESP, da ANGAAD, que são as entidades que hoje falam em nome dos grupos de adoção. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da sua atuação na casa, né? Há aí também uma discussão em relação a um projeto de adoção também, daí de autoria da deputada Janaína Pascoal. Eu, inclusive, escutei algumas opiniões do senhor em relação a esse projeto. Queria dar a oportunidade para que o senhor falasse hoje aqui no Jornal da Rede Alesp sobre isso. Nós conseguimos emplacar uma emenda de plenário para devolver o projeto às comissões permanentes, porque nós entendemos que discutir adoção, ela tem que ser discutida com muita profundidade, e especialmente por aqueles que militam na área há muito tempo. Então, ouvir os grupos de adoção, os coordenadores do Tribunal de Justiça da Infância e Juventude, especialistas, e todos eles são contrários à avaliação de que o programa Família Acolhedora pode ser confundido com a fila da adoção, né? Porque senão você cria como se fosse uma fila paralela na adoção, o que não é razoável. Então, eu acho que é legal que a gente possa ampliar essa discussão. Então, a minha ideia, com muito respeito, né, a excelente parlamentar, que é a deputada Janaína, foi devolver o projeto às comissões para que a gente possa, com mais tempo, discutir esse tema e, eventualmente, chegar num consenso, né? Eu falei aqui da importância do programa da família acolhedora, inclusive devo apresentar um projeto a esse respeito nos próximos dias na Assembleia, para que a gente possa explicar
exatamente no que consiste o programa Família Acolhedora. E como já disse, no caso de incentivar a adoção e talvez dar mais agilidade, nós temos dificuldade, especialmente com crianças mais velhas. Então, nós não temos esse problema com crianças recém-nascidas. É só você ir num abrigo ou conversar nas próprias câmaras temáticas do Tribunal de Justiça e avaliar os números. Então, eu como já disse, discutir adoção é muito sério e os grupos de adoção se mobilizaram e, claro, que eu me senti na obrigação de poder ajudá-los nesse processo legislativo e, quem sabe, a gente não consiga chegar num consenso num novo texto desse mesmo PL. Deputado, e também é um preconceito que precisa ser quebrado, né, em relação às crianças mais velhas. Os psicólogos, enfim, os pesquisadores falam que o caráter da criança é formado ali até os 5 anos de idade. Mas isso não significa que as crianças mais velhas, tendo oportunidades, tendo amor, tendo acompanhamento, né, não vão ter uma vida plena, não vão crescer, se desenvolver, não é? Pois é, Priscila, é aí que mora, né, um dos principais entraves, né, no convencimento, porque, veja, tão ruim ou pior do que uma adoção tardia é uma adoção que não dá certo, né, que a família acaba tendo que devolver essa criança para um abrigo, né? Você imagina que situação para aquela criança que já está psicologicamente abalada, sem um convívio familiar. Então, por isso que muitas das vezes é preciso ter compreensão de tudo que envolve a adoção. É preciso também preparar a família, né? Especialmente, não só a criança, porque a família tem que estar preparada para esse novo convívio com uma pessoa. Então, sem dúvida, é muito importante que a gente consiga evoluir no sentido de que as crianças com mais idade, depois dos 7 anos, também precisam e merecem, né, uma chance de conviver num ambiente familiar. Bom, nós conversamos então com o deputado Caio França, do PSB. Muito obrigada, deputado. Eu sei que o senhor tem vários compromissos hoje. Bom dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade aqui e aproveito para agradecer e dar os parabéns a todos os grupos de adoção e todo mundo que ao longo de muitos anos milita nessa área, que é uma área que é muito linda, apaixonante, né? Que é a questão envolvendo a adoção aí. Um forte abraço a vocês. Obrigada para o senhor também. Bom, e a gente segue com informações aqui do Legislativo Paulista. Olha, o prefeito em exercício de São Paulo, Ricardo Nunes, e o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, entregaram ontem à tarde uma mini usina de oxigênio na zona oeste da cidade. Olha, o equipamento implantado no pronto-socorro da Lapa é o 10º entregue na capital paulista. Segundo Ricardo Nunes, o equipamento com capacidade para atender 20 leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, dará um grande ganho de autonomia para várias unidades. De acordo com o prefeito em exercício, a prefeitura pretende instalar até o final de maio todas as 19 mini-usinas previstas. O período entre o processo de instalação e o início da produção é de aproximadamente 3 dias. A usina entregue ontem tem capacidade para produzir 20 metros cúbicos de oxigênio por hora. O equipamento também poderá ser usado para abastecer cilindros de oxigênio das unidades básicas de saúde da região. O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, anunciou ontem, terça-feira, que a capital paulista terá o próximo sábado, dia 15, o dia D de vacinação contra a gripe, por causa da baixa adesão até agora à campanha de imunização entre as pessoas consideradas do grupo de risco. Segundo Aparecido, no sábado, todas as 468 unidades básicas de saúde da capital funcionarão para atender as pessoas que já podem se imunizar contra o vírus influenza, a gripe comum. Nós vacinamos até agora 513 mil pessoas com influenza e fizemos a atualização vacinal de 46 mil carteirinhas.
É uma quantidade pequena se for comparado com o ano passado, que a gente não tinha vacinação da Covid-19. A prioridade é vacinar a Covid, mas nós vamos fazer o dia D no sábado para ter um reforço dos grupos prioritários que nós estamos vacinando até agora, afirmou o secretário. E nós já conversamos aqui com especialistas que disseram que é muito importante a vacinação também da gripe, né? Para não que ela vai ali imunizar a pessoa da Covid-19, que isso fique bem claro, mas ela diminui também as chances da gripe, a gripe H1N1, né? H2N3, que também mata, então é preciso vacinar sim. O Jornal da Rede Alesp vai agora para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal